São Francisco de Assis assim disse: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Hoje, aqui no nosso projeto Líder Inovador, estamos recebendo Frei Paulo Batista, diretor administrativo do Hospital Padre Tiago da Providência de Deus. Seja bem-vindo, Frei Paulo. Muito obrigado, Tiago. Uma grande honra estar aqui, né? E a gente sabe quantos líderes têm passado aqui nessa cadeira e é muito bom estar aqui contigo e poder conversar um pouco. Que bom. E nós sempre começamos o nosso Líder Inovador perguntando: quem é Frei Paulo? Pois é, essa eu acho que é uma das perguntas mais desafiadoras, né? Mas eu me considero um ser em construção, amo desafios, amo a convivência e eu me defino como uma pessoa que gosta de pessoas, né? Até o próprio ministério que eu exerço, os trabalhos que eu faço, todos eles estão voltados para as pessoas. Frei Paulo é um apaixonado pelo ser humano. E foi essa paixão pelo ser humano que fez o senhor ir para o seminário, ir para a área da saúde, de querer cuidar do próximo? Pois é, eu vejo a minha história como uma história muito conduzida por Deus, porque boa parte dos acontecimentos foram acontecimentos que eu não projetei, que eu não imaginei, que quando eu era criança, né, eu sempre fui criado na área rural, então como todo jovem a gente queria ser agrônomo, veterinário, agrônomo. Minha família é de tradição católica, mas não de uma participação ferrenha, né? Era mais daquelas principais atividades e eu cresci ali com uma cultura católica, porém não ativo na igreja. E com 16 anos de idade, eu tive uma profunda experiência com o amor de Deus, onde eu desejei levar esse amor de Deus às pessoas. Então, com 16 anos, um jovem da área rural, né, com todas as situações, peguei as minhas mochilas, deixei meus pais desesperados e fui para uma cidade de quase 600 mil habitantes no interior de São Paulo, chamada São José do Rio Preto, cheio de ideais, cheio de vontades, e me ingressei no seminário diocesano, né? Foi de maneira muito precoce. E a partir dali eu vivenciei todos os conhecimentos, aprimoramento, convivência com diversas pessoas, e eu fui percebendo que quanto mais a gente convive, mais a gente aprende, né? Que os maiores ensinamentos, eles não estão nos livros, nem na sala de aula, embora isso ajude bastante. Mas os maiores ensinamentos que a gente traz é na convivência, é na partilha, é no dia a dia, são nos desafios que nós somos submetidos, sobre todos aqueles que a gente fala assim: eu não vou dar conta. Quando a gente se lança nesse eu não vou dar conta e faz vivenciar o impossível se tornar possível, quantas transformações. E aí essa foi a dimensão dentro da vida religiosa. E aí eu sempre tive muito claro que a administração não era para mim. Nunca gostava de administração, né? Quando a gente ia fazer atividades burocráticas, eu sempre gostei muito das pessoas, das atividades com as pessoas, de estar no meio das pessoas, ações, moradores de rua, presídio, sempre gostei disso, mas exigia administração. E eu falava com meus formadores: eu não vou trabalhar com administração, sempre vou pedir para alguém me ajudar nisso, alguém que é capacitado, alguém que é formado, alguém que gosta. E o meu reitor falava assim: então você vai ser um péssimo padre, porque está implícito na vocação a administração. E eu lembro ainda, para agregar isso, que quando a gente era seminarista ainda, que a gente vivenciava várias pastorais, eu lembro que eu me identifiquei com a pastoral carcerária e tive uma dificuldade na pastoral da saúde, que era nos hospitais, porque eu fui justamente numa ala com crianças com doenças oncológicas. E eu lembro até hoje que eu tinha preparado uma reflexão, uma partilha, e quando eu entrei, Tiago, naquele quarto, eu não consegui falar nada. Eu olhei aquela criança debilitada, eu me revoltei com Deus, eu perguntava por que Deus permitia aquilo, e eu decidi que não era aquele ambiente. Pedi para o meu reitor me afastar e falar que na área hospitalar eu não queria. E aí a vida girou e eu fui nomeado com 28 anos para cuidar de um hospital no Rio de Janeiro, né? Eu fui para trabalhar na pastoral, mas chegou lá, eles me nomearam como diretor-geral de um hospital com 1.800 funcionários, com mais de 500 leitos, e aí, de repente, eu estava dentro do hospital... Sendo administrador? Sendo administrador, e apaixonei pela administração. A administração hoje, assim, eu amo. Depois eu tinha feito filosofia e teologia, né? Mas eu percebi aí uma lacuna. E aí eu ia fazer uma pós-graduação, mas eu percebi que
não ia ser tão interessante, que eu queria ir lá na raiz, nos princípios, e eu comecei a administração. Hoje eu sou apaixonado pela administração, amo as questões de liderança, sobretudo a questão de desenvolvimento humano, né? Já vi muita gente que chegou na unidade com auxílio e a capacitação da gente, às vezes pessoas que até saem chorando, né? E eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, né, que a gente não tem ideia de onde é o nosso limite. A gente nunca sabe qual é o nosso limite. Eu brincava com o pessoal, falava assim, gente, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Toda vez que eu reunia com o pessoal, né, era um hospital mais desafiador, o hospital de Jataí é um hospital que já está bem estruturado pelo trabalho do Frei Saulo, mas o Hospital do Rio, quando a gente pegou, ele estava em queda, em destruição, ele estava num problema sério de déficit, mais 300 milhões de déficit, era um hospital com muita dívida, com várias questões. E quando eu tinha lá em torno de 80 líderes, né, que trabalhavam comigo nas mais diversas áreas, e eu sempre falava para eles, vou pedir uma coisa para vocês, me leve no meu limite. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu levarei vocês no limite de vocês, e tenho certeza que nenhum de nós sabe qual é o nosso limite. Muitos de nós ali superamos o nosso limite, conseguimos equalizar esse hospital, graças a Deus, e deixar ele numa saúde financeira significativa. Gostei, né? Oportunidades que elevam o nosso limite. E como conciliar a religiosidade e a administração? Eu acho que quando você fala de ser humano, todo ser humano é um grande mistério. Então, o olhar religioso, ele nos permite olhar além. Então, dentro de uma área administrativa, enquanto alguém olha a mera produtividade, as limitações e o erro, o religioso ele tem a capacidade de acreditar no ser humano. Acreditar no ser humano porque na linguagem religiosa a gente trabalha a palavra conversão. Eu estou em conversão. Eu sou uma pessoa que mudei muito. Eu tinha mentalidades muito diferentes, eu era muito materialista. E Deus transformou minha vida. A partir disso, eu olho para cada ser humano dentro da área de gestão e eu acredito na mudança do ser humano. Eu acredito que cada pessoa que entrar ali, por maior erro que ela tenha, pelas falhas, eu acredito que ela pode mudar. Então, quando você trabalha dentro de uma instituição com essa perspectiva de acreditar na mudança do ser humano, isso nos ajuda bastante. Na área da saúde, ainda vem um termo mais profundo ainda. Olhar para cada ser humano como algo sagrado. Então, o paciente, o profissional que trabalha com a gente, a atitude de ser servo, não ser dono de tudo isso, nos ajuda muito na gestão. Né? Isso não nos deixa de lado a necessidade de trabalhar muitas vezes com maior rigor, de fazer uma correção, de fazer uma demissão, mas a demissão e qualquer outra atividade disciplinar ou administrativa, ela vai vir no último caso. A gente sempre vai acreditar muito na pessoa. Então eu acho que a questão religiosa ajuda muito na questão da gestão e do trabalho com as pessoas. Por outro lado, hoje eu vejo o quanto o mundo corporativo me ajudou a ver o mundo. Então, hoje eu tenho a oportunidade, e agradeço muito a Deus isso, que a vivência corporativa, o business, o trabalho empresarial, o contato com o maior diverso, porque, por exemplo, se eu fosse um mero religioso, eu iria estar dentro da minha igreja, da minha sacristia, e vendo o mundo a partir dali. Só que o trabalho nosso nas instituições de caridade nos coloca em contato com as mais diversas religiões, com crentes e ateus, com pessoas totalmente capitalistas, totalmente altruístas, com pessoas que, se você bobear, te dá um golpe porque você negocia o tempo todo, você trabalha. Então, este mundo amplo também agrega muito para o nosso ser enquanto pessoa e nos ajuda muito a trazer tudo isso para a vida do religioso, né? Esse mundo todo. Então, acho que tudo isso é uma soma. E o interessante, Thiago, é que tudo isso também me faz viver não como um religioso separado do mundo, me faz viver inserido no mundo. E essa inserção no mundo me ajuda a enxergar muitos problemas. Qualquer problema que você tiver como pai de família, eu como frei vou ter, porque eu também estou à frente de uma obra. Se tiver um problema financeiro, uma situação de crise econômica, as obras nossas também vão sofrer. Então eu costumo dizer assim que nós, embora sejamos frades e religiosos, a gente tem uma vida de qualquer operário, e isso eu acho muito bonito. Na verdade, quando eu vejo o frei que eu sou hoje, é justamente o que eu sonhava quando eu saí de casa com 16 anos. Eu nunca quis viver separado, eu nunca quis ter privilégios, eu sempre quis estar muito inserido no mundo, e eu gosto muito de estar no mundo.
E isso, o envolvimento com a parte administrativa proporcionou Muito para o isso. senhor. Uma questão, né, quando eu fiz o curso de turismo, nós estudamos muito que a palavra hospitalidade, ela vem de hospital, né, que o hospital precisa ser um lugar acolhedor, um lugar que recebe bem, um lugar que cuida. E isso nós percebemos muito, né, nos hospitais que são administrados por religiosos. E como é a implementação disso, a trazer essa visão para todos os profissionais que atuam ali, né, que não são religiosos, não têm essa vivência, mas que precisam trazer essa hospitalidade que é, vamos dizer assim, a cara das instituições que são administradas por religiosos. É interessante isso que você trouxe, é muito interessante. E ainda se a gente agrega o fator histórico de que os hospitais, eles nasceram nas hospedarias das igrejas, onde era cuidado nos porões das igrejas, onde que os doentes iam, porque no princípio a doença ela não era vista só como algo físico, né? Era muito tido como algo espiritual, por isso que acabava sendo tratado pelas igrejas. Então era muito comum nos porões das igrejas, irmãs de caridade, junto com alguns padres, cuidar. Então aí vem essa história da hospedaria, da hospedagem. E aí a gente entende que a gente olha tudo isso e observa que tudo vai ser substituído por máquina, mas a hospitalidade é impossível ser substituída por máquina, né? Eficiência, eficácia, efetividade, tudo isso é possível trazer por meio de equipamentos, mas hospitalidade é algo que só o ser humano pode dar. Então a área da saúde, como a questão de hotéis e hospedagem, ela é essencialmente humana. A gente fala muito hoje dentro da área da saúde, né? A humanização da saúde, né? Humanizar o humano, parece até contraditório, mas parece que tem, né? Hoje tem até no curso de medicina, né? Medicina humanizada. Toda, os cursos, a formação continuada é sempre assim. E aí, qual é o grande desafio? Quando você traz para uma cultura que é a cultura de Jataí, é muito interessante, porque o povo jataiense é um povo hospitaleiro. Um povo que gosta de acolher, que gosta de levar para casa, que gosta de estar junto, agregando ao fato também que todos os profissionais do hospital são conhecidos na cidade. Se eles são grossos, se eles distratam os pacientes, isso influencia na vida deles do cotidiano também. Então, quando você trabalha numa cidade de Jataí, a questão da hospitalidade é um desafio menor. Quando você vai para um grande centro, como tive a oportunidade de ficar 10 anos no Rio de Janeiro, esse é um desafio de treinamento, de constância, de acompanhamento, de criar metodologias, né? Aí você tem que trazer a questão técnica para cuidar e desenvolver isso, por meio de produtividade, levar os pacientes a participar da avaliação desses profissionais, né? Porque alguns vão porque é mato e outros vão por interesse. Então, normalmente, o que a gente trabalha no hospital, e eu sempre falei isso, né? Antes de cada não, faça necessário perguntar o porquê não, né? Porque o hospital tem que ter regras, mas muitas regras precisam ser quebradas para facilitar e acolher aquele paciente. Uma outra situação é que num leito, cada pessoa deve ser vista como indivíduo. Você não pode massificar um tratamento, então cada um é um. E aí os profissionais da saúde, eles precisam entender essa situação e prover. E aí dentro da questão, numa linha de uma visão empresarial, cada paciente ele é um cliente. Quando a gente chama o paciente cliente, alguém fala, não gosto desse termo, isso aí é muito comercial, mas é dentro da palavra profunda, é aquele que eu preciso dar um produto, que eu preciso oferecer, é aquele que eu preciso que ele precisa ter as suas necessidades atendidas. Isso, essas necessidades precisam ser atendidas. Então é essa visão hoje que se fala, muitos profissionais, várias produções já científicas sobre a área da saúde, ela não fala mais paciente, ela não chama muito menos de doente, né? Ela chama de cliente, porque a ideia é que aquele indivíduo precisa ter todas as suas necessidades atendidas por meio de nós que estamos lá como fornecedores para ele. Então é justamente isso. Agora é um grande desafio. Por quê? Porque muitas vezes aquele indivíduo que está cuidando também precisa de cuidado. E aí, como que a gente costuma fazer? Quando você percebe alguém muito rebelde, muito reclamão, destratando um paciente, é hora da equipe chamar, perguntar o que está fazendo, tirar ele de junto do paciente, porque às vezes ele não está sabendo lidar com aquele sofrimento do outro, porque ele está esbanjando o sofrimento. Então, nós como gestores da área hospitalar, nós temos que entender que nós temos os pacientes nos leitos
e alguns dos nossos profissionais muitas vezes também se tornam os nossos pacientes. A importância da psicologia, da questão da saúde mental, né, e do acompanhamento para a gente entender tudo isso. E Frei, o senhor citou aí na fala do senhor, né, sobre a hospitalidade dos jataienses. Como foi quando o senhor recebeu do reitor, né, dizendo, olha, você vai para Jataí? Pois é, foi muito interessante, porque eu tinha terminado a faculdade de administração e a nossa instituição hoje, Thiago, ela tem 70 unidades caritativas pelo mundo, né? São 2 no exterior, as demais no Brasil. E aí, quando eu terminei a administração, o convite do meu superior é que eu fosse para a nossa sede administrativa trabalhar na administração. Como eu disse no começo, eu amo trabalhar com pessoas, eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de estar junto. E a proposta seria que eu iria trabalhar só com papéis, numa área estritamente administrativa. Você sabe que aqueles papéis são pessoas, são atendimentos, mas não deixam de ser papéis. São pessoas que você iria trabalhar muito por elas, mas elas não iam te ver e você também não ia vê-las, né? Então, aí eu ia para lá. Aí eu fiquei 3 meses só, aí estourou a pandemia, eu fui para o Rio para ajudar a abrir 106 leitos, assim, em 2 semanas e meia. Foi uma experiência incrível, que o pessoal trabalhou demais e a gente conseguiu. E aí veio o convite para vir para Jataí. Para mim foi uma grande alegria, porque eu não iria ficar mais na parte administrativa meramente e eu continuaria fazendo o que eu gosto, né? Mas em minha cabeça, nem de longe passava a grandiosidade da experiência que eu teria aqui, né? Em janeiro agora eu fiz 2 anos de Jataí. E é incrível, assim, o Frei Paulo de 2 anos atrás foi totalmente transformado. Eu tinha uma gestão muito rígida, eu era muito metódico, eu sou metódico, né? Então, eu percebi em Jataí que eu não poderia trazer aquele gestor do Hospital São Francisco do Rio. Então, se você perguntar muitos comportamentos meus no Rio, eles não coincidem. Se dois colaboradores nossos falam, mas isso aí não é o Frei Paulo, não. O Frei Paulo não era bem assim, né? Era muito mais rígido. E eu percebi aqui que se eu viesse daquela forma, eu não conseguiria alcançar os objetivos. Mas isso foi me transformando. E a própria gestão que o Frei Saulo fez, que foi uma gestão muito próxima, muito colegiada, muito participativa junto à sociedade, também me fez transformar. Hoje está muito natural, mas nos primeiros dias eu tinha que me trabalhar muito no interior, no meu interior, né? Então Jataí ele me transformou. Jataí é uma cidade que eu apaixonei e eu vou te falar, todos os freis que vêm e passam por Jataí sentem uma dor enorme quando são transferidos de cair em lágrimas. O Frei Saulo, por exemplo, faz 2 anos que ele está fora e o sonho dele é retornar para Jataí. Então, e eu temo a transferência de Jataí. O pessoal fala que quem bebe a água do Rio Claro não quer nos deixar mais, isso né? É verdade. É muito interessante, porque assim, na primeira campanha que eu fiz, né, quando a gente chegou no hospital, o hospital é um hospital caritativo, então ele vive de campanhas. Hoje, se você pega a nossa quimioterapia, por exemplo, nós temos um pacto com o Estado de 102 ou 3, não lembro agora, 100 e poucas quimioterapias, mas nós fazemos mais de 200 infusões. Esse excedente ele é feito com doações da sociedade, ou com aquilo que é superávit do convênio do particular, que a gente consegue fazer esse atendimento. Então a gente tem que ir atrás de doações. E a primeira campanha que eu lancei, eu brinquei com o pessoal, falei, a palavra não existe por aqui. Todas as empresas que nós batemos a mão, naquilo que foi possível, todo mundo ajudou. E não é erro de lógica, foi 100%. Todos eles nos ajudaram. Isso me impressionou bastante. A nossa comunidade tem muito disso, né? De abraçar as causas e lutar por elas. Os jataienses sempre foram muito agarridos, assim, muito bairristas também, né? Muito. Muito bairristas. Quando você escuta várias histórias, principalmente sobre a implementação de instituições aqui, como a Universidade Federal, né, como o próprio CRPM, essas instituições mais representativas assim, é histórico você ouvir a luta, o engajamento dos jataienses para ir atrás, para afirmar as instituições. Isso vai passando de geração em geração, né, e que traz esse espírito acolhedor e de engajar também nas obras de uma forma geral. E uma capacidade de levar a gente para a vida das pessoas. Eu acho isso muito bonito, sabe? A vivência de paulista é um pouco, mas não é tão intensa. A vivência que eu tive na capital, né? A capital é uma experiência diferente do Rio. É uma vida de anonimato, né? De invisibilidade quase, que você tem ali na sua vida. Mas Jataí não. Jataí, essas pessoas, elas levam a gente para a vida delas.
a gente começa a participar da história delas, e isso me deixa muito encantado. E o senhor já faz parte da nossa vida, né? E vocês da minha. Da nossa história, né? E vocês da minha. Quando a gente fala Frei Paulo, né, já faz parte do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Frei, nós estamos entrando aí, né, logo vem o período de Páscoa, né, Quaresma, e eu gostaria que o senhor deixasse, né, uma mensagem aí para esse período, né, para esse momento de reflexão e de religiosidade nesse período. Ô, Tiago, eu acho que nós estamos vivendo um tempo de muita superficialidade, né? Quando a gente começa em todas as vivências, nos relacionamentos, nas amizades, na vida profissional, nos estudos, na questão humana, né, religiosa. Então, o grande risco do momento atual que nós vivemos é justamente essa superficialidade, né? Então, eu acho que é o momento da gente romper com a superficialidade e tentar aprofundar, né, naquilo que nós somos de fato, no que de fato nós queremos. Às vezes nós somos conduzidos por tantas ideologias, né, tão arriscadas, né? Tudo que a gente está construindo no agora vai impactar no futuro, né? Quando a gente vê as pessoas falando assim, não, faça o que você quer. Não é eu faço o que você quer, faço o que tem que ser feito, né? Viva o que te dá prazer. Nem sempre você vai ter que ver o que te dá prazer, né? Você tem que ver o melhor. Quantos jogadores abrem mão do prazer por uma vitória? Quantos estudiosos abrem mão de um prazer para crescer intelectualmente? Não é só um discurso religioso que eu estou fazendo, mas é um discurso existencial. É preciso a gente ter uma meta pela qual viver. E o período quaresmal, desses 40 dias, quando fala da prática do jejum, da penitência, da caridade, não é só uma linguagem religiosa ou meramente transcendental, mas é uma oportunidade que o ser humano tem de dizer, eu sou dono de mim. Não são minhas vontades que me dominam, não é a ideologia externa que vai me dominar, não é a ideologia de outros, e a gente está dentro de uma realidade que as pessoas apenas repetem o que escutou, o que ouviu no Instagram, mas às vezes eu pergunto, mas é isso que você pensa? Não, eu ouvi, mas é o que você pensa? Então, qual é a tua identidade, qual é a sua opção? Então, esse tempo de Quaresma é um período oportuno para a gente romper com aquilo que não somos nós, com as bagagens que nos pesam na vida, que nós precisamos deixar, porque a vida foi feita para viver de maneira muito livre e leve, né? Quantos de nós trazemos cargas horríveis, né? E depois lembrar da Semana Santa, que eu acho fantástica na dimensão existencial. Notem que eu nem estou falando dentro de uma dimensão religiosa, é para a existência. A Semana Santa, que nós vamos vivenciar após os 40 dias, né, dentro de uma perspectiva aí, ela nos lembra que todo mundo vai sofrer. Não existe alguém que diz assim, não vai ter sofrimento na minha vida. E a gente vai ter que enfrentar esse sofrimento, tendo opção ou não. Mas todos nós seremos capazes de vencer o sofrimento. Porque com Jesus nós aprendemos que existe sim uma Sexta-feira Santa que dói e sangra, mas depois existe um domingo de Páscoa que ressuscita. Então, quando a gente estiver diante de um grande sofrimento, lembre-se disso, que vai vir o domingo de Páscoa e a qualquer momento, e o sol vai brilhar para todos nós, por maior que seja a escuridão que estejamos vivendo. É sempre muito bom ouvi-lo, né? O senhor realmente tem todo um preparo e também um dom, né? Para trazer uma palavra de conforto e de ânimo para todos nós. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Desejo ao senhor todo sucesso, né? Aqui conosco, no Hospital Padre Tiago, e por onde o Deus encaminhar o senhor. Muito obrigado por estar aqui conosco no nosso projeto. Tiago, eu que agradeço, uma grande oportunidade aí, e que Deus abençoe muito você e toda a equipe. Amém, muito obrigado. Obrigado.